Química, para de calcular, número atômico igual a 11. Olá pessoal, tudo bem? Vamos aí para a resolução da última questão de cálculo da prova do IME de 2020-2021, da parte discursiva. Aqui vocês vão reparar que na realidade se trata de um cálculo estequiométrico relativamente simples até para o nível das questões que a gente já resolveu anteriormente, mas que também necessita de atenção. Nós temos aí uma peculiaridade porque se trata aí de uma reação de óxido-redução e a gente tem que determinar quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante e assim por diante. Vou ler a questão com vocês, vou resolver ela desde o início, identificando quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, né? Vamos trabalhar com a proporção dada e utilizar a massa de partida que o próprio exercício fornece, que assim vai facilitar a resolução do exercício. Beleza? Então vamos lá para a leitura da questão. Um propelente combustível utilizado nos foguetes do veículo lançador de satélites, VLS, contém alumínio, perclorato de amônia e resina de polibutadieno. Considere que esse combustível queime conforme a reação de óxido-redução, que é essa reaçãozinha aí que foi fornecida para nós. Se um dos reagentes estiver em excesso, haverá peso desnecessário no foguete. Um protótipo foi desenvolvido na proporção 4:1, em massa entre o agente oxidante e o agente redutor, para 1 kg de mistura. Vamos traduzir esse 1 kg para gramas. Por que eu faço isso? Porque a massa molar é dada em gramas, né? E para deixar tudo na mesma unidade, vamos deixar tudo em gramas. Então, 1000 gramas. Desconsiderando a resina incorporada na massa deste propelente, determine. A resina seria qual? A resina de polibutadieno, né? Que seria esse H2N aí. Qual é o reagente limitante e depois qual é o percentual da mistura de combustível que é desperdiçada na queima do propelente, né? Ou seja, o excesso ele é desperdiçado, e quanto que vale isso em porcentagem. Então vamos lá, né? Primeiramente vamos definir quem é o agente redutor, quem é o agente oxidante, né? Bom, o AL ele é mais fácil de determinar porque nós temos aqui ele em substância simples. Substância simples, o NOx vale 0 e aqui o NOx vale mais 3. Como o NOx dele aumentou, ele perdeu elétrons, portanto ele oxidou. Logo ele é o nosso agente redutor. Tudo bem? E depois nós temos a avaliação desse cloro aqui com esse cloro, né? Que eu vou tentar passar de uma forma, mais ou menos assim, né? Então nós temos aqui esse NOx vale mais 7 e esse vale menos 1. O NOx diminuiu, portanto ele reduziu, logo ele é o nosso agente oxidante. Tudo bem? Então, oxidou agente redutor, reduziu agente oxidante. Ele fala no enunciado, né, que eu vou reler aqui para vocês, que a proporção em massa é de 4:1 entre o agente oxidante, que é o meu perclorato de amônio, e o agente redutor, que é o meu alumínio, né? Partindo de 1000 gramas, então a proporção 4:1, partindo de 1000 gramas. Então, 4:1 eu posso falar que a minha massa do perclorato, que eu vou colocar, que eu vou chamar de é de 800 gramas, e a minha massa do alumínio é 200 gramas. Por quê? Se você divide um pelo outro, dá 4:1, né? Que é exatamente a proporção fornecida.
E por que eu estou usando essas massas? Porque ele fala que partiu de 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Tudo bem? Então, dando continuidade aí, se ficou um pouco embaçado, eu não sei se ficou um pouco embaçado, é por conta da bateria, tá? Mas vai dar para acabar o vídeo sem problema nenhum. Bom, feito isso, vamos achar o número de mols de cada um. O número de mols do perclorato vai ser 800 sobre 117. E o número de mols do alumínio vai ser 200 sobre 27. Isso daqui vai dar aproximadamente um valor, né? Nesse caso, vocês vão perceber que na letra B eu não vou nem utilizar o valor decimal, vou utilizar a fração, tá? Mas só a título de curiosidade, dá 6,8 aqui, mais ou menos, e aqui dá 7,4 mols. Daí você fala, professor, como que eu vou saber agora determinar o excesso, né? Então olha só nessa letra A. Quem que vai ser o meu reagente limitante? Será quem não tiver excesso. Daí você fala, professor, como que eu vou saber disso? Só realizar o cálculo, né? Como que eu faço esse cálculo? Esse cálculo, na realidade, é um teste. Como que eu faço esse teste? Você sabe que para cada 1 mol de NH4ClO4, você tem 2 mols de alumínio. Então, o primeiro teste, que eu vou chamar de teste 1 aqui, se eu tiver 6,8 de perclorato, melhor, vamos fazer o outro teste. Se eu tiver 7,4, não, pode ser 6,8 mesmo, 6,8 mols dele, quanto que eu vou ter de alumínio? Quando eu faço essa conta, você percebe que você terá que ter 13,6 mols de alumínio. Por que eu decidi fazer esse teste e não o outro? Porque eu quero demonstrar para vocês que nesse caso eu tenho uma quantidade muito superior que o meu problema dá. Então o que você percebe? Essa quantidade aqui ela não pode existir, porque a quantidade que eu tenho disponível é 7,4 e não 13,6. Então quem está em excesso? O meu NH4ClO4. Ele está em excesso. Logo, o que você percebe? Que o meu reagente limitante vai ser que não está em excesso. Se você preferir, você pode até colocar isso depois dessa regrinha de 3. Você pode fazer o teste 2 e perceber 1 mol de NH4, perdão, NH4ClO4 está para 2 mols de alumínio. Se eu tiver 7,4 mols, quanto que eu vou ter dele? X, portanto, vai ficar 7,4 dividido por 2, né? E aí você acha o número de mols exato que eu vou ter. É 3,7 mesmo. Não precisa nem fazer essa continha. É só para vocês verem quanto que você precisaria do NH4, né? Vou colocar do perclorato aqui. De perclorato. Beleza? Logo, o meu reagente limitante é justamente o meu perclorato, pois a quantidade que ele tem, que o meu reagente limitante será o meu alumínio, né? Porque a quantidade que ele tem exige uma quantidade de perclorato inferior à que eu tenho, certo? Então vamos escrever na lousa isso. Logo,
Vou colocar aqui para vocês. Portanto, a minha letra A, posso colocar que o meu reagente limitante vai ser o meu alumínio, pois não está em excesso, né? O OBS não está em excesso. E quem que vai estar em excesso? O meu perclorato. Reparem, só para eu dar uma repassada, que nesse teste 2 eu estou mostrando o seguinte. Para a quantidade de alumínio que eu tenho, quanto que eu vou ter de perclorato? Eu percebo que a quantidade de perclorato que eu preciso para essa quantidade de alumínio é inferior à que o meu exercício dá. Ou seja, quem vai limitar essa reação toda vai ser o próprio alumínio, porque ele exige uma quantidade inferior de perclorato do que o enunciado fornece para você. Ou seja, é ele que vai dizer quando a reação ela vai parar ou não na questão de formação de produtos e reagentes, no caso, né? No caso, desculpa, produtos e reagentes não, né? De produtos, né? Por quê? O meu alumínio, eu tenho uma certa quantidade que precisa de uma quantidade inferior de perclorato do que o meu enunciado fornece. Tudo bem? Eu estou explicando assim um pouco mais rápido porque a bateria vai acabar, tá, gente? Então desculpem aí. Vamos terminar aqui então, né? Letra B. Ele pergunta qual é o excesso, né? Se vocês lembrarem bem, a massa do excesso... A massa do excesso é justamente a massa do perclorato, né? E aí a gente pode fazer a seguinte brincadeira. Vai ser a massa molar do perclorato vezes o número de mols em excesso, né? Então seria a massa molar do per vezes o número de mols do excesso. Só para vocês entenderem, o que seria esse número de mols do excesso? Seria justamente a quantidade que eu tenho no início do perclorato, né? Que seria 800 sobre 117 menos a quantidade que vai ser utilizada dele, né? Que seria 100 sobre 27. Você fala, puxa professor, mas por que o senhor está colocando aí em fração e não na forma decimal, como você colocou aqui? Pode colocar também, né? Que desse jeito o resultado final ele vai ser mais próximo da realidade. Quanto mais aproximação você faz, mais erro você acumula, né? Então desse jeito aí você está evitando o acúmulo de muitos erros, né? Então aqui basta a gente fazer esse cálculo agora, né? A massa do excesso, ele quer saber a porcentagem, né, da massa inicial. Então se eu achar essa massa e dividir pela massa inicial, que é 1000, eu acho a porcentagem. Vai ser igual a massa molar do perclorato, que é 117, vezes o 800 sobre 117 menos 100 sobre 117, né? Fazendo essa continha, né? Essa continha será igual a... Deixa eu ter aqui já o valor anotado. 366,7 gramas. 366,7 gramas. Essa é a massa do excesso. Não foi a pergunta dele, tá, gente? Você tem que dar continuidade. Senão que você não recebe a questão inteira. Então, qual que vai ser a porcentagem, né? Então a porcentagem, né? Essa porcentagem ele fala o desperdício, né? Qual é a porcentagem que é desperdiçada? Então porcentagem D. Esse D aqui é o desperdício que a nave teve, tá?
Eu não preciso escrever isso, né? Só para mostrar para vocês. Vai ser a massa do excesso dividido pela massa total. Ou seja, 366,7 dividido por 1000. Lógico, né? Você multiplica por 100, portanto, a porcentagem de desperdício é 36,67%. Essa vai ser a quantidade desperdiçada. Pessoal, nesse caso, vocês têm que tomar cuidado para não comer bola, tá? O que eu quero dizer com isso? Na letra A, só com a letra A você já poderia fazer esse cálculo, né? Mostrando que o excesso que você tem de perclorato é esse valor, né? Que eu achei agora aqui. Então ele não pode ser o nosso reagente limitante porque ele possui um excesso. Logo, o alumínio, que possui uma quantidade ok, né, na mistura ali, e vai exigir uma quantidade inferior de perclorato do que é dado no exercício, então ele é o reagente limitante. Por isso que vocês têm que tomar cuidado. Aqui, você percebe que ele pede para você dividir bem, né, essas duas etapas, entre A e a letra B. Aqui ele só quer saber que é reagente limitante, então você só coloca isso. Agora, na letra B, ele já pede para você fazer o cálculo. Daí você faz todo o cálculo e acha, né, a porcentagem. É lógico que aqui você poderia fazer aquele cálculo utilizando os números decimais que nós achamos, né? Mas é aquela coisa, às vezes a sua resposta pode não ficar tão parecida, por exemplo, com a resolução de algum colega seu. E é por conta dos erros, né, e das aproximações que você fez. Tudo bem? Então, gente, aqui a gente finaliza a prova do IME de 2020-2021 discursiva. A próxima prova que nós vamos resolver é a prova do ITA da segunda fase, né? Também vai ser dia a dia sendo liberadas questões, com um pouquinho mais de distância entre uma e outra, porque as aulas já estão por voltar e tudo mais, e para vocês conseguirem estudar a questão com um pouco mais de tempo. Tudo bem? Mas com certeza ela é resolvida para vocês também. Lembrando que será a parte de cálculo, tá? Qualquer prova que eu estivesse resolvendo, vocês quiserem a parte teórica, deixem nos comentários, tudo bem? Então curtam o vídeo, compartilhem, deem like, é muito importante isso. Ainda sou um canal bem pequeno, a minha intenção é tornar o canal relevante para atingir os alunos de toda a região do Brasil, né? Os alunos não só que querem prestar algum curso militar, mas que ele tem um desejo de se aprofundar na química como um todo, e essas são questões que realmente exigem bastante do aluno, e eu quero estar podendo ajudar nesse processo. É por isso que eu sempre faço esse pedido para vocês de se inscrever, de dar like, de compartilhar, de comentar. Tudo bem? Muito obrigado aí pela presença de todos, espero que todos tenham entendido. Um grande abraço para vocês, valeu, fui!